Gente, o Enem está chegando, agora é concentração total, hein? E hoje as matérias do Plantão Enem ao vivo são História, Redação e Geografia. E você sabe argumentar? Defender seu ponto de vista? Fundamental na hora da prova de redação, hein? Dá uma olhada no vídeo. O gênero textual obrigatório na prova de redação do Enem é o texto opinativo argumentativo. Isso significa que, além de apresentar uma tese a respeito do tema, você deve defender sua ideia, convencer o leitor a aceitar o seu ponto de vista. Para isso, é preciso usar o recurso da argumentação. Há diferentes tipos de argumentos. Argumento de autoridade é a estratégia de recorrer à citação de uma fonte confiável, uma frase dita por um líder, um pensador ou especialista no assunto abordado. A citação precisa aparecer entre aspas. Argumento por causa e consequência. Para comprovar uma tese, você pode buscar as relações de causa, os motivos e de consequência, os efeitos. Argumento de exemplificação ou ilustração ou prova concreta. É o relato de um pequeno fato, mas cuidado, só use exemplos com base em informações reais e comprováveis. Podem ser usados dados estatísticos. Argumento da ressalva ou contra-argumentação. Mostre que reconhece, em parte, a força de um argumento contrário, mas que esse é insuficiente diante de outros. Prepare-se para a prova do Enem buscando entender melhor a distinção entre os tipos de argumentos. Não é recomendável usar apenas um tipo de argumento. E lembre-se, cada argumento deve responder à pergunta "por quê?" em relação à tese defendida. Pois é, professora, se o aluno não sabe, não tem certeza de um dado, ou a citação não sabe se está ali concreta, se é aquilo mesmo, melhor não colocar. Certo, Flora. Por quê? O que o Enem deseja avaliar é a capacidade do aluno em ter o conhecimento, é o quarto item de avaliação, o conhecimento sobre o tema. Então, ele tem que tomar muito cuidado na hora de usar o argumento, sobretudo esse que é o argumento estatístico, né, a qual você se referiu. Se ele não tem o argumento, é melhor ele não usar. Fica muito negativo ele dizer, por exemplo, que vou pegar aqui os exemplos que os professores já trouxeram. Vários países estão envolvidos na disputa, né, da questão da geopolítica pelo petróleo. Se ele não sabe dizer, pelo menos, alguns desses países, então fica uma informação vazia. É o que se chama de uma referência meio forçada. Então, para ele usar qualquer argumento, seja o argumento de conhecimento, seja o argumento estatístico, ele precisa de ter esse dado. Caso contrário, existe também um modo dele se expressar nisso aí. É ele falar assim, aproximadamente, cerca de... Então, ele pode dizer, vou citar aqui um dado recente, cerca de, esse aqui não é cerca não, já é correto, dos 100 alunos na faixa etária de 15, 17 anos que deveriam estar no ensino médio, apenas 51 deles está na escola. Então ele pode dizer assim, se ele não tem certeza, são 51, 50, 49, então ele vai dizer cerca de, aproximadamente, porque às vezes nos falha mesmo, né? Não se espera que o aluno tenha o dado tão exato, mas ele tem que se aproximar para não dizer inverdades.
Perfeitamente. E dentro desse assunto, né, professora Leiva? Pois sim. O que mais que a gente pode estar comentando? Qual dica que você dá para o aluno? Pegou a redação, qual que é o primeiro passo? Observar o tema, o que é? Que dica que você dá? Tá. Olha, vocês que estão nos ouvindo, eu diria que o primeiro passo, o passo fundamental, é entender o tema. Porque se ele não entender o tema, todo o resto que vem desmancha, se perde, né? Se dispersa no ar. Por quê? Porque entender o tema, inclusive, é um dos pontos, vale 200 pontos. Ele demonstrar que ele entendeu o tema. Então, ele entendendo o tema, ele já vai começar a pensar, bom, sobre isso, o que eu penso sobre isso? Qual é a minha ideia? De que modo eu posso vir estruturando isso? Então, o primeiro passo é realmente entender do que trata o texto, porque um dos pontos que zera a redação é o tema ser e ele está falando exatamente de uma coisa que não tem nada a ver. Ótimo. E a professora Leiva trouxe para a gente ótimos exemplos de boas redações feitas por alunos, não é, professora? Vamos dar uma olhadinha? O coletivo em detrimento do individualismo. Aí está aí, a sociedade ocidental contemporânea, que teve sua gênese ao longo de uma série de revoluções ocorridas nos séculos, me ajuda aí, professora, 18 e 19, é marcada cada vez mais por um espírito individualista e que não há, de modo geral, uma preocupação para com o outro, nem para com o coletivo. Pois sim, Flora. Esse exemplo está, inclusive, no guia de orientação de produção da redação do Enem. Essa foi uma redação considerada nota 10. E o que eu queria chamar a atenção para esse texto é que traz de cara a tese. Né? A sociedade ocidental contemporânea é marcada cada vez mais por um espírito individualista e que não há, de modo geral, uma preocupação com o coletivo. Então, a autora, aliás, o autor, a autora desse texto, não ficou fazendo delongas. De cara, já diz, vivemos uma sociedade marcada pelo espírito individualista. Nós queremos chamar a atenção para o aluno que vai fazer a prova do Enem para esse aspecto. Que ele não fique... É angustiante para o leitor, que vai corrigir o texto, ele ficar o tempo todo até chegar na tese. Quer dizer, o que é a tese? É o que eu vou defender. Esse texto que a gente acabou de mostrar aqui mostra claramente, a sociedade é individualista. Isso é que a pessoa pensa sobre a sociedade. Então, o que ela vem dizendo para frente vai ser o reforço disso aí. Tudo tem que vir reforçado. Então, se eu não mostro a minha tese logo no início, eu tendo a não assumir o tema. E eu tendo, então, a fazer digressões, a fugir do assunto, que fuga ao tema também zera, né? Obviamente. Agora, professora, aqui ele começou a redação assim? Exatamente. Nesse caso, ele começou assim. Começou assim, correto, historicamente correta na sociedade ocidental contemporânea, que teve sua gênese ao longo de uma série de revoluções ocorridas no século, é marcada cada vez mais por um espírito individualista. A pessoa que fez esse texto, primeiro, demonstra conhecimento e demonstra a contextualização. Quer dizer, nós vemos uma sociedade marcada por esse espírito, mas ela tem uma origem. Qual é a origem? Nos séculos 18 e 19. Então, de cara, a pessoa já diz logo, eu tenho um conhecimento e eu tenho uma posição. É isso que o aluno precisa, de ter essa clareza. Não é ficar escrevendo muito, não é ficar delongando em muitas explicações, é dizer claramente o que ele pensa. Agora, tem uma pergunta aqui da Natália de Divinópolis. Ela pergunta, em que situações é atribuída a nota 0? A gente falou, e isso tem acontecido ultimamente? Tem acontecido sim. Natália, né? Isso. Natália, sua pergunta é fundamental para esse grande alerta agora nessa proximidade da prova. Eu vou dar um dado aqui aproximado também, de que mais de 50% das redações do Enem é zerada. Então, isso já é assustador. É assustador. O que zera? Primeiro, não atender ao tema. Zera. Segundo, não atender ao gênero. Qual é o gênero que se espera que a pessoa faça? É um gênero dissertativo opinativo.
não tem que contar história, não tem que descrever, não tem que fazer poesia, tem que expressar uma opinião a respeito de um assunto. O que quisera também? Alguma frase, alguma expressão, alguma ideia que venha contra os direitos fundamentais do ser humano. Feriu os direitos do ser humano, apresentando preconceitos, apresentando falácias, isso zera realmente, embora possa ter escrito alguma coisa importante num determinado momento do texto, ele é zerado quando se encontra uma fala desrespeitosa, sabe, uma generalização, né? Todos os negros são não sei o que lá, né? Toda pobreza gera miséria, e isso gera violência, isso gera... Enfim, isso não pode aparecer. Zera também a ausência do domínio, uma ausência grande, do domínio da norma padrão. Se a pessoa apresenta uma norma padrão muito longe do que se espera, também é zerado. Pois é, professora, e por falar em norma padrão, nesse texto que nós estamos mostrando, tem um detalhe aí, por um espírito individualista e que não há. O correto não seria em que não há? Não há um erro nesse texto? É marcada cada vez mais por um espírito individualista e que não há, de modo geral, uma preocupação é em que. E aí, ele vai ter os pontos descontados aí? Não tanto. Não tanto, porque ali pode ser visto como uma questão mesmo de... Como é que a gente pode dizer assim? Uma questão de pressa, talvez, sabe? Sim. Porque o restante do texto demonstra que a pessoa tem uma correção. Né? Agora, o que é importante lembrar, Flora, já que você está chamando atenção para isso, é que há textos muito bem escritos do ponto de vista da forma. Porém, se o conteúdo vem contra os direitos humanos, se o conteúdo não tem a relação com o tema, não adianta também. Então, o equilíbrio é muito importante. Não ser radical, né, professor? Não ser radical, tem que ter um equilíbrio, tem que ter muito bom senso, tem que administrar muito bem as ideias que vão ser colocadas. Agora, professora Leiva, a Pamela Evelyn de Biá, ela sim. pergunta se já é obrigatório o uso da nova ortografia para a redação do Enem. Já que estamos falando aí do que zera a prova. Já pelo seguinte, porque essas normas, nós teríamos até 2013 temos, né? Do ponto de vista do tempo. Agora, o Enem já vai realmente olhar, porque o aluno que já vai fazer a prova é o Enem para 2013. Então, ele tem que estar o mais próximo possível. Eu não quero dizer com isso que ele vai correr agora para as novas implicações e ficar desesperado com isso, não. Mas existem questões, né, básicas, por exemplo, questão de IFE, essas coisas todas, não tem um peso tão grande, porque ainda é muito complicado. Mas há coisas básicas como não colocar o trema, né, nas palavras, não acentuar o agudo em palavras abertas, como ideia. Isso é fundamental. São coisas simples e rápidas que já estão aí no nosso dia a dia. Mas vai ser cobrado, sim. Professora, só uma curiosidade. O aluno que tem o famoso garrancho, ele pode ter a prova zerada pelo corretor não entender? Olha, no manual do Enem, eles não chegam a dizer isso, mas é presumível. É presumível porque o aluno tem que entender que existe legibilidade e inteligibilidade. Sim. A inteligibilidade significa que ele tem que se fazer compreender pelo outro. Um texto que a pessoa lê e tem que ler 2 vezes para compreender, ou 3 vezes, já cansa o corretor, que tem que ler milhões de textos. E a legibilidade é se ele escreveu de modo que as pessoas não estão conseguindo ler. Eu já participei de avaliações assim, você não consegue ler, fala assim, pessoa, lê aqui, vê se você está entendendo. Então, dificulta. Então, tem que ser, sim, inteligível e legível. Aí as pessoas perguntam, mas pode ser letra de forma, pode ser a letra que for. O importante é que sejam claros, dê os espaços devidos para o ponto e para a pontuação. Ok. Tem mais uma pergunta da Rayane, de BH. Ela pergunta se é importante colocar o título e como isso interfere na nota. Rayane, ótima pergunta. E vale a pena lembrar agora, na véspera da prova, que os alunos às vezes perdem um tempão para colocar um título na redação. E esse título não é obrigatório. Obviamente que o título é a vitrine do meu texto. Na hora que eu ponho o título, eu já antecipo para o leitor muito do que virá.
Mas isso é para fazer se você tiver tempo. Se tiver tempo, porque ele tem mais ou menos 1 hora para fazer esse texto. Então, ele produz o texto, o título sempre é a última coisa que se faz, mas ela não é obrigatória. Não vai ter peso maior nem menor. Não faz diferença. Ok, mais uma pergunta? Vamos? A Geise de Parnamirim, Pernambuco. Ela pergunta, professora, quais, na sua opinião, os possíveis temas que poderão vir como tema da redação do Enem este ano? Olha, que bom ouvir uma pergunta de Pernambuco e uma pergunta assim tão crucial e tão difícil, sabe? Tão difícil de responder. Oxalá pudéssemos, né, amigos, termos essa resposta. Evidentemente que há temas que estão aí circulando a toda hora e que mesmo que a pessoa se prepare para falar sobre eles e ele não seja o tema específico do Enem, ele pode servir como argumento. Então, nós temos aí, por exemplo, violência no trânsito, a violência urbana, quantas pessoas morrem a cada dia, né? A cada dia o número de pessoas que são mortas por violência, por arma, né? Violência urbana, bullying, que está aí na crista da onda, as questões ambientais. Professora, essas dicas vão continuar, mas só para quem assistir a gente pela internet. Então vamos segurar, vamos segurar. E essa temporada do Plantão Enem ao vivo vai ficando por aqui. Uma série criada numa parceria entre a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais e a Rede Minas. Agora é estudar mais um pouco e relaxar na véspera das provas. Nada de virar à noite para tirar o atraso, gente. Nem tomar energético, que só aumenta a ansiedade, né? O negócio é ficar tranquilo e se concentrar na hora da prova. Um excelente exame para você. É isso aí. Bom Enem para você e até já. E a gente se encontra daqui a pouco na internet para mais meia hora de programa. Se liga aí, se liga aí.